Paralelos mitológicos. Uma segunda parte. Os paralelos entre mitologias de povos que, em tese, nunca tiveram qualquer tipo de contato, nos fazem questionar: será que de fato realmente não houve interação entre eles? Se não, será que seus professores não foram os mesmos? E se não foram os mesmos, será que não pertenciam ao mesmo grupo? Como explicar que povos tão distantes, como os nórdicos, os babilônios e os maores da longínqua Nova Zelândia, compartilhavam ideias tão semelhantes sobre a criação do mundo? Todos eles, por exemplo, falavam, e ainda falam, como no caso dos maores, em seus mitos, que o mundo havia sido criado a partir do corpo de um deus, ou de uma entidade ancestral primordial. Para os nórdicos, o mundo havia sido criado a partir do corpo do gigante Ymir. Para os babilônios, a partir do corpo de Tiamat. E para os maores, a terra é o corpo da grande deusa-mãe, Papatuanuku. O mito babilônico, inclusive, dialoga fortemente com o asteca, que também descreve o mundo sendo formado a partir do corpo despedaçado de uma criatura primordial, Cipactli, uma entidade monstruosa, semelhante a um dragão ou serpente marinha, assim como era Tiamat. Outro exemplo curioso é o de Panku, da mitologia chinesa, cujo destino final é praticamente o mesmo do gigante nórdico Ymir, com as diversas partes de seu corpo dando origem a florestas, mares, rios e a própria terra em si. Agora, observando culturas cujas origens estariam um pouco mais próximas uma da outra em termos geográficos, como é ou foi o caso das culturas hebraica e suméria, encontramos também paralelos igualmente interessantes. Entretanto, aqui, nesse caso em específico, há um detalhe importante. Abraão, grande patriarca hebreu, nasceu segundo a tradição em Ur, uma cidade suméria, o que por si só já levanta a possibilidade de eventuais trocas e influências culturais. Contudo, voltando aos paralelos, na epopeia de Gilgamesh, encontramos Enkidu, um ser criado pelos deuses, justamente para confrontar Gilgamesh. Inicialmente, Enkidu foi posto na floresta. Ele vivia entre os animais em perfeita harmonia com a natureza. Enkidu, porém, foi transformado após ter tido relações de caráter carnal com Shamhat, uma sacerdotisa do templo de Inanna. A partir desse momento, ele deixou de ser aceito pelos animais e se viu forçado a abandonar a floresta. Tal ideia ecoa diretamente na narrativa de Adão e Eva, pois após comerem do fruto do conhecimento e tomarem consciência de si mesmos no que tange às questões sexuais, eles também foram expulsos do jardim plantado no Éden. Em ambos os casos, a perda da inocência e da pureza os levou à expulsão do paraíso. A pureza se perde e o paraíso fica para trás. Outro interessante ponto aparece no mito de Adapa e o alimento da vida, pois assim como Adão e Eva são impedidos por Deus de acessarem a árvore da vida, que lhes concederia imortalidade. Ao serem expulsos do jardim, Adapa também perde essa oportunidade por uma ação de seu Deus, Senhor e Mestre. Pois, após quebrar a asa do vento sul e impressionar ao deus Anu, Adapa foi convidado a partilhar de um banquete divino. Contudo, orientado por Enki, seu Deus, Mestre e Senhor, ele recusou tanto a comida quanto a bebida que lhe fora oferecido, pois acreditava, segundo havia lhe dito Enki, que tanto a bebida quanto a comida lhe seriam mortais, o que seria o oposto, na verdade. Ou seja, se Adapa tivesse aceitado o que lhe fora oferecido por Anu, teria, em vez de morrido, se tornado imortal. Nesta questão, vemos em ambos os casos a humanidade sendo pelos deuses privada da imortalidade, seja por uma proibição direta àquilo que lhe traria a imortalidade, como foi no caso da história hebraica, ou por engano, como foi no caso sumério.
Com relação à imortalidade, inclusive, nas mitologias nórdica e grega, ela aparece sendo possível aos homens, por meio do consumo de um alimento. Porém, tal alimento encontrava-se basicamente restrito aos deuses. A ambrósia para os gregos e as maçãs douradas da deusa Iduna para os nórdicos. Não como a ambrósia dos gregos ou como as maçãs douradas de Iduna, o texto hebraico do Gênesis, quando cita o fruto da árvore da vida, acaba por trazer algo que não se distancia tanto dos alimentos das mitologias anteriormente citadas, pois tal fruto, segundo o próprio livro indica, seria capaz de tornar imortal quem o consumisse. Motivo pelo qual, inclusive, Adão e Eva foram expulsos do Éden por Yahvé, Deus que os havia criado, pois ele sabia que uma vez que eles haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeriam também do fruto da árvore da vida, o que Yahvé não desejava. Inclusive, o conto sumério de Adapa e o alimento da vida também deixa claro que os sumérios acreditavam que os deuses tinham acesso a alimentos que tornavam imortais aqueles que os consumissem. Alimentos estes que foram inclusive oferecidos a Adapa, tornando-se assim mais um paralelo. Mais um paralelo, assim como o do barqueiro da mitologia grega, Caronte, e o barqueiro citado na epopeia de Gilgamesh, Urshanabi. Ambos os barqueiros faziam o transporte entre o mundo dos homens e um mundo que, se não era o dos mortos, como no caso de Urshanabi, era um mundo que estava além dos limites ou da capacidade dos homens de nele chegar. Caronte, o reino de Hades, o submundo, e Urshanabi, o Dilmun, uma terra sagrada, divina, uma espécie de paraíso sumério. Ambos fazem a travessia por águas que eram tidas como águas da morte. No caso de Urshanabi, isso é literal, pois assim é chamado um trecho de sua travessia. No caso de Caronte, fica subentendido. Afinal de contas, as águas em que navega são as águas que levam para o mundo dos mortos, o submundo. Ainda na região da Mesopotâmia, na Assíria, também como a Babilônia, herdeira cultural da Suméria, se tinha também o barqueiro Humut-Tabal. Ele, Humut-Tabal, assim como Caronte, é uma figura, uma entidade que está ligada ao submundo, que presta serviço para o governante de tal região. No caso de Caronte, Hades. No caso de Humut-Tabal, Ereshkigal. Humut-Tabal, assim como Caronte, transporta as almas dos mortos para o submundo, e também como ele, faz isso em um barco e por um rio. Caronte pelo rio Aqueronte e Humut-Tabal pelo rio Hubur. Agora, sobre os contos que trazem o mundo, surgindo a partir de águas primordiais, o que também é citado por povos que em tese nunca tiveram nenhum tipo de interação, deixaremos para um próximo vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima.